Capítulo 1873 Rosto Amigável, Parte 1 Solos encontrou Lit dentro da torre, deitado silenciosamente na cama com os olhos fechados. A dor que ele irradiava, a frustração que queimava sua mente eram tão intensas que ela começou a chorar. Oh, deuses! Eu sabia que sair esta noite era um erro. Ela deslizou para baixo dos lençóis, aconchegando-se nele e segurando com força. Está tudo bem, Lit. Agora estou aqui com você. Nada está bem. Havia uma rouquidão em sua voz devido aos gritos anteriores. Eu perdi tudo e a porra do meu núcleo de mana continua me decepcionando. O que você quer dizer? Solos perguntou. Lita estava muito cansado e fraco para falar, então ele fundiu parcialmente suas mentes para compartilhar com ela as notícias de Quilla sobre suas casas e os acontecimentos na taverna. No momento em que eu conhecer a Ui pessoalmente, vou acabar com ele. Ela rosnou com sua definição de brigas amigáveis. Por que você não me contou sobre o leilão de suas propriedades? Porque não havia nada que você pudesse fazer e eu sei que você ama aquele lugar tanto quanto eu. Não havia sentido em fazer você sofrer mais. Não com tudo que Mitra te fez passar. Eu fiz isso para te proteger. Ele respondeu. Eu não preciso da sua. Então Solos se lembrou das noites que passou chorando entre seus braços, como Lit carregou a massa desconexa de dor que ela havia se tornado da casa de Vastor para a de Salark, e as palavras morreram em sua boca. Obrigado. Obrigado por me proteger e por me incentivar a sair esta noite. Sinto-me mais leve agora. Ela disse. De nada. Ele retribuiu o abraço. Você sabe o que me assusta nesse maldito gargalo. Enquanto estou preso no violeta profundo, meu fica mais forte a cada dia. Enquanto eu não puder treinar, a divisão entre nós diminuirá até que ele me alcance. Nesse ponto, quando ele voltar, talvez eu não consiga mais vencer. Para piorar a situação, se o meu núcleo parar de se desenvolver, a sua torre irá recuperar mais lentamente do que o previsto. Quero que você seja livre, Solos. Não suporto a ideia de contribuir para sua prisão devido à minha inépcia. Não é culpa sua. Sem você eu já estaria morto. Ela soluçou um pouco. Lit beijou sua cabeça e Solos sentiu uma abertura. Ela sabia que se levantasse a cabeça, ele a teria beijado novamente, desta vez nos lábios, e as coisas entre eles teriam mudado. No entanto, ela também sabia que não seria por amor, mas por desespero e solidão. Uma tentativa lamentável de preencher o vazio que substituiu seu coração. Lit sempre dá tudo de si para me proteger. É justo que eu retribua o favor. Solos certificou-se de que o pensamento dela não pudesse alcançá-lo. Quando algo finalmente acontecer entre nós, quero que seja porque nos amamos, não porque explorei a fraqueza dele. Ela segurou Lit perto do peito, embalando como uma criança até que o sono o aliviasse da dor. Uma semana após o banimento do reino. Sempre que Lit não estava trabalhando na torre ou com a Ert, ele passava o tempo no lago. A natação o ajudou a relaxar e estudar os efeitos dos corpos d'água em sua forma. Tiamat foi o tempero intelectual de que ele precisava. Vindo da terra, ele não se importava se alguém o visse de sunga e a maioria das mulheres do deserto apreciava a bela adição à paisagem. Oh, que coisa! Você sabe que sou uma mulher casada, não é? Uma voz familiar disse atrás dele, fazendo Lit se virar. Enquanto nadava debaixo d'água, ele ficava surdo e seu olfato era inútil, mas estando no palácio de Salark, Lit não se sentia exposto. Girne, que surpresa agradável! O que você está fazendo aqui? Ele saiu da água, notando como ela usava o uniforme violeta profundo do Arconte e ostentava todas as insígnias de sua posição. Como você provavelmente já deve ter adivinhado pelo meu traje, estou aqui em uma missão diplomática. Além disso, eu realmente gostaria que você colocasse uma calça. Seu rosto não corou e seus olhos o avaliaram, suas ações e palavras em total contraste. Uma missão diplomática no lago. O escritório da vovó é por ali. Ele apontou para o palácio enquanto a armadura do caminhante do vazio o cobria, fazendo Girne estalar a língua em desaprovação. Avó? Ela ergueu uma sobrancelha com leve surpresa. Não adianta mais esconder isso. Sou parente distante do Overlord. É bom saber.
Isso torna minha missão ainda mais fácil. Girne assentiu. Eu vim aqui por você, não pelo governante do deserto. Você pode ser um criminoso fugitivo, mas o reino ainda está muito interessado em você. Existe algum lugar onde possamos conversar? Lita conduziu para seus aposentos privados dentro do palácio. Ele ainda não confiava em Girne o suficiente para mostrar a torre a ela. Eles se sentaram à mesa dele enquanto um mordomo lhe servia chá quente e doces recheados com diferentes sabores de sorvete. Desde que Lip chegou ao deserto, a arte da pastelaria melhorou aos trancos e barrancos. O calor do chá e o frio do sorvete tornavam os doces irresistíveis até para Girne. Em primeiro lugar, deixe-me apresentar-me adequadamente. Sou o embaixador Girne Ernas, em missão diplomática pelo reino. Vim aqui para discutir os termos do seu retorno e negociar a sua sentença. Isto é para você. Ela entregou-lhe uma caixa do tamanho de uma bola de futebol. Lita abriu e encontrou a cabeça de Morn perfeitamente preservada. O que devo fazer com isso? Use-o como pênico, vaso de flores, queime, o que quiser. É apenas um sinal da boa vontade do reino e uma prova de que um obstáculo ao nosso relacionamento foi removido permanentemente. Girne encolheu os ombros. Muito pouco e muito tarde. Em que condições me seria concedido um perdão total? Lip transformou a cabeça em cinzas. Na verdade, existem várias opções para isso. Girne respondeu. Todos eles exigem que você consuma seus perdões reais e use o que devo a você que a realeza lhe concedeu após resolver a praga em Candria. Isso já não é suficiente? Lip perguntou. Não. Os roubos teriam pouca importância se Mor não os tornasse públicos. Agora eles têm que ser tratados como traição. Girne balançou a cabeça. No entanto, o que realmente coloca os reais em uma situação ruim são as pessoas que você matou durante sua transmissão. Você transformou uma terra fértil em um vulcão, assassinou pessoas inocentes do reino com magia proibida e atacou oficiais no cumprimento de seu dever. Eu entendo. Quais são minhas opções, então? A primeira parte é voltar ao reino, ajudar na guerra e compartilhar recursos mágicos suficientes para obter o título de mago. Isso lhe daria méritos suficientes para obter o perdão total. Ela respondeu. Qual é o próximo? Volte, ajude na guerra, desista de todos os despojos que encontrar e sirva ao reino sem nenhuma retribuição até que tenha compensado totalmente seus crimes. Próximo. Lito disse com uma zombaria. Esta é a opção mais fácil, porém mais difícil, à sua disposição. Girne se inclinou para frente na cadeira. Basta casar com a princesa Pionia. Capítulo 1874 Rosto amigável, parte 2 É isso. Lid ficou pasmo. Não venda a descoberto. Você se tornaria um membro da família real, daria a eles herdeiros e os ajudaria em qualquer negócio que precisassem. A coroa sabe que você é uma besta divina que sobreviveria a todos eles. Se você aceitar a oferta deles, você será membro da corte até a morte natural de Pionia com tudo o que isso acarreta. Contanto que você seja discreto e não humilhe a coroa, você poderá ter outras relações. Ela disse. Lid refletiu sobre suas palavras por um tempo. A segunda opção era impossível, pois significaria submeter-se a um julgamento subjetivo que poderia mantê-lo acorrentado por tempo indeterminado. A primeira tinha o encanto de ser fácil. Apenas divulgar a existência da magia espiritual para os mestres de Forja Real seria suficiente para se tornar um mago. No entanto, a ideia de compartilhar seus feitiços e pesquisas fez a pele de Lita arrepiar. A última opção também era bastante atraente. Pionia era uma mulher inteligente e atraente, uma maga poderosa. Casar com ela significaria dar a seus pais toda a proteção de que precisavam e a Solos o tempo que ela precisava para crescer. Além disso, sendo um casamento arranjado, não havia necessidade de ser fiel. Ele continuaria namorando na comunidade desperta e com um pouco de sorte, talvez encontrasse alguém. Por outro lado, Lit não gostou da ideia de se tornar um fantoche da coroa, nem de que seus filhos sofressem o mesmo destino. Você não precisa responder agora. Esta foi apenas uma reunião formal em nome do reino para expressar seu interesse em seu retorno e apresentar opções.
Há algo que você precisa me perguntar. Girne disse. E se eu não voltar? Ele perguntou. Suas casas serão vendidas, a mina pertencerá ao reino e tudo o que você deixou de mágico será minuciosamente estudado e patenteado pelos mestres de forja real. Ela respondeu. Até ouvirmos sua resposta, você tem minha palavra de que nenhuma de suas criações será examinada. Mais alguma coisa? Não. Lit balançou a cabeça. Perfeito. O uniforme de Girne se transformou em roupas confortáveis de aventureiro, calças de linho e uma camisa. Então permita-me me apresentar novamente. Sou Girne Ernas, um amigo da família Veren. É bom ver um rosto amigável, Girne. Lit sorriu e apertou a mão dela. Ela o puxou para perto em um abraço. Sinto muito pelo que aconteceu com Haas. Como ele está agora? Sua condição parecia terrível no holograma. Papai teve uma recuperação corporal perfeita, mas sua mente não está bem. Ele precisa de um pouco de companhia. Lee tentou tirar Girne da sala, mas ela o impediu. Agora não. Há algumas coisas que precisamos discutir em particular primeiro. Lee, seja honesto comigo. Você é humano. Não mais. Ele balançou sua cabeça. Eu era quando nos conhecemos, mas as coisas mudaram quando cheguei à idade adulta. Isso foi o que eu pensei. Sua linguagem corporal e sua massa estavam erradas para um humano quando eu te abracei com essas palavras. Lee ergueu a sobrancelha surpreso. Parecia fora do personagem. Por favor, antes de fazer perguntas, sempre tenho as respostas prontas. Ela zombou, sentindo-se insultada. O que você é exatamente? Não havia julgamento ou rancor em sua voz, apenas curiosidade. Um Tiamat. A fusão entre um humano, um dragão e uma fênix. Ele decidiu manter seu lado abominável em segredo. Interessante. Ela assentiu. Você conseguiu o melhor ou o pior dos dois mundos. Eu tenho um mundo totalmente novo. Ele suspirou, voltando para sua cadeira. Você tem chamas de origem? Porque meu pobre Orion ficaria feliz em se tornar seu cliente frequente. Ela riu, mas ao ver o rosto de Lita escurecer, Girne lembrou-se de quão terrível era a sua situação. Sinto muito. Entendo que entre o que aconteceu com seu pai e sua identidade sendo exposta a todo o reino, isso não é motivo de riso para você. Não quis ofender, apenas fui construído dessa maneira. Quando vejo uma oportunidade de negócio, tenho que aproveitá-la. Você e eu. Lit riu de volta, pensando em como ele e Girne eram parecidos. Ele se perguntou como as coisas teriam mudado se ele tivesse nascido na casa dos Ernas. Girne não teria dado a ele o amor e o carinho que Elina deu, mas entre o treinamento dela e o legado dos Ernas, ele teria sido imparável. Ele se perdeu nessa fantasia por um tempo antes de ver uma oportunidade de negócio e sentir vontade de aproveitá-la. Você disse que Orion usa chamas de origem. Lee perguntou. Não sou especialista, mas sei como é difícil purificar algo sem danificar os materiais e Orion não é um dragão na verdade. É muito fácil. Girne encolheu os ombros casualmente. A primeira compra é a mais cara porque a besta imperador também tem que lhe vender algo assim. Ela colocou um enorme frasco sobre a mesa que parecia feito de vidro, mas na visão de vida de Lit ele brilhava como uma lâmpada. A besta respira as chamas aqui e de alguma forma, quando meu marido remove a tampa, elas purificam seu alvo sem causar nenhum dano colateral. Isso porque só as compramos de uma criatura muito habilidosa. Tentamos comprar chamas mais baratas, mas ou o processo de purificação estava incompleto ou parte delas iria à loucura e danificaria o laboratório de Orion, se não mesmo seus ingredientes. Depois de perder uma pequena fortuna dessa forma, agora ele só compra as coisas boas. Ela colocou outro frasco sobre a mesa, mas este estava cheio até a borda com chamas de origem violeta brilhante. Lito olhou admirado para o fogo violeta enquanto ele dançava dentro do recipiente lacrado, apesar da falta de ar fresco. Que gentileza sua trazê-los com você em uma missão diplomática. Você estava esperando problemas. Lit sorriu, entendendo o jogo que eles estavam jogando. Não. Eu apenas imaginei que uma oportunidade de negócio se apresentaria e precisava verificar se ambos poderíamos lucrar com isso.
Ela disse com um sorriso malicioso, oferecendo-lhe para examinar os 2 frascos. Lith pegou um deles em cada mão e usou o aperto demoníaco para entender como funcionavam. Ele esperava que fossem algo simples, como um dispositivo de armazenamento dimensional, mas eram muito mais. Foda-me de lado. Essas coisas são a coisa mais próxima de um item espiritual alquímico que eu já vi. Os encantamentos do frasco permitem que as chamas retenham a força de vontade de seu lançador e purifiquem seu alvo, Lith pensou. Ao mesmo tempo, eles também podem levar a marca do comprador para que sejam os únicos que possam abrir o frasco e usar sua própria força de vontade para direcionar as chamas. Não tenho nenhuma utilidade real para essas coisas, mas seus encantamentos são uma das peças do quebra-cabeça que me faltava para meus golems. Um sorriso caloroso apareceu em seu rosto ao ver o primeiro raio de luz depois de tantos dias sombrios. Você se importa se eu ficar com o frasco vazio? Sem Solos e os olhos, Lith não teria como estudar um dispositivo tão complexo em pouco tempo. Além disso, estava claro que o desenvolvimento era conveniente demais para ser apenas uma coincidência. Continua no próximo vídeo.